Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão. No programa de hoje, a gente tem a honra de receber Aldenir Leite. O Aldenir que já tem 8 livros publicados. O Aldenir que a gente, quando foi conhecendo um pouco do trabalho dele, da divulgação de Viktor Frankl, tive o prazer de ler sobre o sentido da vida do Viktor Frankl. Você para e fala, poxa vida, quantas coisas, quantas... E aí agora o Aldenir entrou na linha dele, ele escrever todas essas histórias dele. E é ele que vai estar conversando com a gente do programa Sensibilidade. Bem-vindo ao programa Sensibilidade, Aldenir. Obrigado, Damião. Um prazer estar aqui com você. E, aliás, agradeço essa introdução falando sobre a minha empolgação, digamos assim, com a logoterapia que já vem de longa data e nos últimos anos temos procurado desenvolver um material que ajude as pessoas de fato a encontrarem sentido na vida. Esse é o objetivo. E Viktor Frankl, quanto você também divulga e hoje, quanto a gente consegue perceber com as falas dele, com aquela história, até breve para que as pessoas possam entender, né, Denise? Ele que esteve dentro de um campo de concentração e ele mostrando a realidade dele. O campo de concentração, você para e fala, ele saiu daquele campo de concentração, conseguiu levar a sua mensagem depois em palestras e tudo, e aí relatando para muitas pessoas todo o sofrimento ali passado, né, Denise? Sem dúvida. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração, né? E entre 1942 e 45, ele passou por 4 campos de concentração. E um tópico, acho que é importante mencionar aqui, é que no livro dele, Em Busca de Sentido, um livro que ele produziu em 9 dias depois que saiu dos campos de concentração no ano seguinte, né? Ele não apresentou esse livro contando os horrores dos campos de concentração. Ao contrário, ele falou que as pessoas que tinham mais chance de sobreviver naquele ambiente dramático eram aquelas que tinham os olhos postos no futuro, para um objetivo, para um sentido. Quem ainda tinha isso, normalmente resistia mais. E ele completa dizendo assim: o nosso mundo é uma pálida expressão dos campos de concentração, ou seja, nós também, usando o espiritismo agora, coisa que não tem nada a ver com a logoterapia, mas é a ponte que a gente faz aqui, nós podemos dizer que o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que quem tem um sentido hoje na sua vida suporta muito mais as adversidades do que aquele que não tem uma percepção de nada concreto para realizar. E aquilo que Viktor Frankl disse quando saiu do campo de concentração é o que a gente tem que levar para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas não enfrentam seus desafios de saúde e tem que pensar o quê? É pensar no futuro, é pensar nessa cura para que ela possa, saber depois olhar para trás e falar, passei por tudo aquilo. É a mesma coisa, Denise. Exatamente isso. Perfeito. Quando nós temos uma postura, digamos assim, uma atitude diante de uma situação limite, uma doença, um revés, ou até mesmo, por exemplo, uma decepção que nós soframos, né? Uma perda que nós soframos, quando nós temos uma atitude de encontrar um significado em relação àquilo e construir algo melhor, uma realização positiva, um enfrentamento corajoso, uma superação, nós estamos povoando a nossa vida de valor, de significado. Sim, olha aí. Esse é o Aldenir que vai estar aqui junto com a gente e vai estar conversando um pouco também dos livros
Já são 8 livros. Isso, gente, nós estamos em agosto de 2026. Porque depois para e fala, quando é que foi ver esse programa? Então, para agosto de 2026, o Aldemir já tem. Já vem mais aí. Como é que começou essa proposta? Eu acho que o primeiro que veio ali foi um livro de poesias. Você começou trazendo suas poesias a público. Foi isso? Verdade, mais recentemente. Na verdade, o primeiro livro que eu lancei foi em 2011. E que ano que vem, depois de, 15 anos, vai sair a segunda edição, né? E ficou ali depois um pouco adormecido. Estamos atualizando agora para ano que vem lançarmos uma segunda edição. E depois de 2011, então, teve um espaço Teve ali um espaço longo. para chegar às novas publicações. Perfeito, é isso aí. E esse de 2011 foi Da Obsessão à Liberdade Espiritual, onde eu faço uma ponte entre a logoterapia e a doutrina espírita. Apenas lembrando que a logoterapia não tem nenhuma conotação religiosa, embora Viktor Frankl fosse muito, digamos, fosse um homem de fé. Ele era um homem que declaradamente apresentou a sua fé em Deus nos seus próprios livros, Sim. mas não tem nenhuma conotação religiosa. Nós aqui é que fazemos essa ponte há muito tempo com o Evangelho e com a doutrina espírita. Então, esse livro de 2011 foi justamente uma ponte entre o espiritismo e a logoterapia, falando sobre a obsessão espiritual, as doenças mentais e assim por diante. Depois, fizemos então, no ano passado, retomamos, agora com mais tempo, com novos projetos de vida, com uma mudança no trabalho, voltamos então a dedicar, assim, tempo maciço na literatura, que era algo que eu sempre desejei fazer, deixar, assim, um pouco do meu pensamento, da minha visão, do meu interesse literário para as pessoas. E agora estamos numa produção intensa em relação a isso, porque esses livros são frutos das palestras ao longo dos anos, anotações, ou seja, já havia um corpo de material relativamente pronto, escrito, mas não publicado. Então nós começamos a reunir isso e tem saído, então, todas essas obras. E aí, então, vamos dar esse salto. 2011, o primeiro livro, e aí o ano passado, qual foi a retomada, então, aí desse segundo livro? Qual foi? Nós tivemos, então, o primeiro, É Preciso Amar Todo o Dano, que foi um livro de poesias. Estavam engavetadas há muitos anos e ali ainda, por sinal, na caneta, só para você ter uma ideia, Olha. em cadernos, né? Eu gosto muito de escrever, E estavam ali anotadas, então eu passei, depois compilei e digo, vou publicar. Um livro pequeno, com várias poesias, e que falam de sentido da vida, do amor, do sofrimento e assim por diante. Em seguida, aí sim, veio este aqui, que foi, eu acho que é um marco importante, porque o tema é fundamental, que é o sentido do perdão sob a ótica da logoterapia. Esse livro aborda o perdão de uma maneira que muitas pessoas têm achado intrigante, porque na visão da logoterapia, o perdão não serve para beneficiar aquele que perdoa. O perdão não serve, a princípio, de imediato, para nos libertar do desconforto e do mal que praticaram em relação a nós. E se você perceber bem, Damião, muitos livros de autoajuda propõem que quem mais se beneficia com o perdão é quem perdoa. Bom, nós não podemos negar que há um benefício. Mas veja bem, Jesus perdoou nunca para se sentir bem. Ele perdoou
para que as pessoas percebessem que elas continuam tendo valor apesar do erro. Porque se nós imaginarmos que quando cometemos um erro, fracassamos e não somos mais ninguém, quer dizer, quantas pessoas dizem assim, puxa vida, eu fiz aquela bobagem, eu não tenho jeito. Opa, peraí, como assim? Claro que tem. Um erro não significa derrocada final. Então, o perdão serve para ajudar aquela pessoa que falhou a perceber que, de fato, ela não fez algo que foi saudável, mas ela pode e tem o direito de se levantar e ser melhor a partir disso. A visão da logoterapia em relação ao perdão é essa. E tem todo o sentido também, porque se a gente está fazendo, você está perdoando, de novo a gente cai naquela história, né, Denise? Eu não querer nada em troca. Agora, você já está perdoando, já querendo a troca. Isso. Na verdade, me lembro muito aquilo, você está perdoando, ou seja, em muitos casos, você não quer mais o mal daquela pessoa. E aí acabou. Se você já não quer o mal daquela pessoa, isso, é essa relação. Isso. É só isso. Exato. Assim, o pior detalhe é só isso. É só isso. E as pessoas querem ter como a arma de barganha. Aí não Isso, funciona. eu gostei desse Aí nome. não Perfeito tem, esse não nome. é por aí. Não É como não se troca. fosse uma barganha, né? Quer dizer, eu perdoo para me sentir bem. Mas então, Então, não onde vai é que está o ato do verdadeiro perdão, do perdão? Não tem exatamente. sentido, né? Não Então tem. o livro fala sobre isso. Ótimo. Aí depois desse, qual que veio? Depois desse veio, esse foi mais volumoso, porque é o Encontros com Jesus sob a ótica da logoterapia. Esse livro tem 56 passagens da vida de Jesus, onde nós falamos sobre o encontro dele, o diálogo que ele teve com várias pessoas, por exemplo, o episódio da mulher adúltera, o episódio com Nicodemos, o episódio com Simão, o episódio com aquela mulher hemorroíça, aquela que sangrava, vários episódios estudando essas passagens sob a ótica da logoterapia, a respeito do sentido da vida e do espiritual que há em cada um de nós. Então falamos de coragem, renúncia, sacrifício, amor, entrega. Há vários aspectos de valores que nós trabalhamos nesse livro para nos ajudar a refletir como devemos nos posicionar diante das nossas dificuldades. E aí, para um volumoso desse, quantos anos, quanto tempo para você produzir esse livro, Aldeniz? Esse livro não demorou muito, porque eu já havia escrito para palestras várias passagens dessas. Aí você foi O que eu fiz juntando. foi aprimorar. Então, me sentar, escrever, claro que, enfim, há uma dedicação, mas confesso que já havia um material pronto, relativamente pronto, em função do preparo de palestras anteriores ao longo do tempo. Por isso veio com mais velocidade, porque já havia ali todo um arcabouço do preparo de temas, de cursos, e eu só reuni isso aí, Tudo, aprimorei sim. e coloquei aqui. Olha, aqui, mas mesmo assim, né, porque ao longo, na verdade, ele durou muito ao longo da existência. Você foi escrever, você Exato. fazia as palestras, cursos, Isso. e você ia falando, trazendo isso, você falou, pera, agora deixa eu juntar tudo. Isso. Aí Perfeito. foi juntar tudo para poder sair esse livro. Foi né? isso. E aí depois desse, o que é que nós tivemos depois desse? Vamos Logo lá. em seguida, mais adiante, tivemos este aqui. Este, ele é totalmente logoterapêutico. Não tem uma conotação com o Evangelho, porque quando a ligação com o Evangelho é um trabalho que nós executamos há aproximadamente 34 anos. A conexão entre Evangelho e logoterapia. Eu conheci a logoterapia em 1994, né?
E a partir daí, não nos separamos mais, digamos assim. Então, é esse aqui, pelas ruínas podemos ver as estrelas. Essa frase aqui é de Viktor Frankl. Eu peguei como título deste livro, são vários capítulos pequenos, como uma ajuda, um auxílio para que as pessoas encontrem sentido em suas vidas, né? Então fala de vários temas, inclusive um pouco também do perdão, fala sobre sofrimento, fala sobre culpa e vários outros temas que nós temos contato a todo momento. Nossas dificuldades, nossas dores, nossas alegrias também, porque às vezes também tem esse detalhe, né, Damião? Acontece uma alegria na nossa vida e a gente às vezes não sabe aproveitar. Vem aquela ideia de que a gente não merece, não é para nós. Isso é muito comum. Aliás, eu deixo esse alerta para você, viu? Muitas alegrias acontecem na sua vida. E às vezes, frequentemente você diz assim: ah, mas eu não mereço isso. Ah, mas isso aí não é para mim. Ou alguém se aproxima de você e diz assim: olha, você não faz ideia do quanto você me ajudou, do quanto você é importante para mim. É comum, imediatamente, nós dizermos assim: ah, imagina, quem sou eu? Ora, quem é você? Você é aquele ou aquela que disseram ali, alguém que vale a pena. Por que a pessoa iria mentir? Então, apreciar as alegrias também é importante. E aí, né, fazendo conta que você estava falando, são mais de 32 anos ali trabalhando com logoterapia, 32 anos. E aí, depois deste livro, a gente está trazendo para o amigo ouvinte, né? O Aldenis tem 8 livros já publicados, e a gente podendo estar conversando um pouquinho de cada um desses livros aqui. Aí, depois desse livro, qual foi o próximo? Bom, nós tivemos agora 2 lançamentos recentes. No começo desse mês agora, que foi inclusive numa livraria aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, nós tivemos um lançamento. Um deles se chama Psicologia das Alturas, que é um estudo mais técnico, digamos assim. Ele foi mais elaborado para logoterapeutas e psicólogos, e são 2 técnicas da logoterapia, onde nós aplicamos em depressão, ansiedade e outros transtornos também. Agora, este é a continuação do livro Encontros com Jesus, que é Parábolas de Jesus sob a ótica da logoterapia. Então, temos aqui 26 parábolas de Jesus estudadas sob a ótica da logoterapia. Existem também, há um livro, por exemplo, Jesus, falando, dando um adendo aqui, Jesus, curiosamente, é muito estudado. É que as pessoas às vezes não percebem isso. Mas existe um livro excepcional chamado O Evangelho à Luz da Psicanálise, de uma psicanalista excepcional, sensacional, chamada Françoise Douto. Essa psicanalista, ela estudou cuidadosamente o Evangelho à luz da psicanálise. Então, é um livro muito interessante, muito interessante. Claro que com uma mentalidade um pouco diferente da logoterapia, mas com todo o seu valor. Então, Jesus é muito estudado e nós temos feito isso também, de nossa parte, estudado um pouco mais o Evangelho de Jesus, num olhar psicológico, num olhar psicoterapêutico. Esse tem sido o nosso objetivo. Então, Parábolas é mais um deles, Damião. Olha quantos e quantos livros. E aí depois do E o Parábolas também, você já foi reunindo ele com as palestras que você já tinha realizado? Sem dúvida, sem dúvida. Aí também você já pegou a manha dali e falou, pera, quando você estava pesquisando, você encontrou também as parábolas. Isso, né? Nós procuramos então nesses livros, na verdade, documentar aquilo que tínhamos falado
ao longo de todas as semanas de trabalho no Centro Espírita, em palestras em outros centros espíritas, em workshops e cursos que demos de vários aspectos sobre a logoterapia. E aí nós reunimos tudo isso e temos, então, condensado sob a forma de literatura agora. Olha, que bom que a gente está tendo essa oportunidade, o Aldenir está tendo esse tempo, né, para poder estar desenvolvendo tudo isso. Mas aí, depois desse, teve também mais recentes outros livros. Né? Esse agora nós vamos lançar agora, né? Esses dois são 2 livros pequenos e num modelo assim que eu brinco dizendo assim, esses 2 aqui são modelos que a gente pode levar na bolsa, naquele momento assim do metrô, do ônibus, né? Esses outros, um pouquinho grandes, esse nós reduzimos para que fosse uma leitura agradável. Um deles é Diretrizes para o Tratamento Eficaz na Casa Espírita. Uau. Esse livro aqui, ele já tinha, não o livro em si, mas havia um pequeno manual que nós fornecemos no nosso dia de trabalho na Casa Espírita para quem chega pela primeira vez e quer fazer um tratamento espiritual, através do passe, da água fluidificada, das palestras, enfim, e que frequenta semanalmente a nossa casa. O que nós fizemos? Há muitos anos atrás, já tem mais ou menos uns 25 anos, nós elaboramos um pequeno manual fininho, dando orientações, em geral, sobre como pensar de forma mais sadia, como orar ao longo do dia, como sintonizar com os bons espíritos, como fazer o evangelho no lar, como fazer uma dieta mais saudável, como se comportar na hora do tratamento na casa espírita, a fim de obter bons resultados e assim por diante. Só que isso era um livreto muito fino e bem, digamos, rude na sua formatação. Era mais um livreto de leitura ali mesmo para a pessoa levar para casa. E o que nós fizemos então? Pensamos, vamos transformar isso em um livro que possa atingir um grande número de pessoas. Perfeito. Primeiro, para que conheçam a doutrina espírita também, se interessem através de uma literatura que seja terapêutica. E também, aqueles que frequentam a casa espírita tenham como base para utilizar no dia a dia e enriquecer a sua forma de se autocurar. Buscar essa autocura pelo próprio comportamento modificado. E esse livro traz esse conteúdo. E aí você tem um outro também junto desse. Isso, junto dele tem esse, que também está ligado à logoterapia, são as bodas de Caná, sob a ótica da logoterapia. Esse livro foi um seminário que eu fiz há muitos anos atrás sobre autonomia e responsabilidade na vida. E se nós percebermos bem, as bodas de Caná falam sobre isso. É o momento em que Jesus encontra com a mãe e ela o libera ali naquele momento para apresentar ao mundo, às pessoas, particularmente a Israel, né, o seu ministério, a Boa Nova. Ali ele se separa da mãe. É o que acontece com todos nós, quando separamos, rompemos, no bom sentido, os laços familiares para assumirmos responsabilidade e autonomia. Esse livro, então, faz um estudo sob a ótica da logoterapia, da liberdade espiritual e da responsabilidade perante a vida. E aí, Aldenir, falamos do título dos 8 livros. Como é que você está vendo esse momento seu ali agora? O além de médico, comunicador na Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior, agora o escritor, porque já são 8 livros e aí agora a produção continua, né? Continua. Em breve vem a segunda parte do livro O Sentido do Perdão.
e vai se chamar Culpa e Autoperdão. Vamos fazer uma análise não daquele que perdoa, mas daquele que precisa se perdoar. É a segunda parte do livro, já estamos produzindo e as madrugadas correm. É esse horário preferido do Aldeniz? Na verdade, não é tanto, não. Mas, assim, às vezes, como a minha esposa que diz, né? A minha cabeça ferve 24 horas. Né? Ela diz para mim, não é possível, essa cabeça ferve 24 horas. Então, às vezes, de fim de semana, por exemplo, eu me estendo um pouco mais, porque hoje, claro, tenho todo... eu trabalho 12 horas por dia no consultório, mas de 3 anos para cá, assim que a pandemia diminuiu, se acalmou, eu comecei a abandonar um pouco essa questão de plantões noturnos que eu tinha muito, né? E fiquei mais agora com um horário, por exemplo, de estar mais cedo em casa à noite, não chegar tão tarde. Então, fiquei nesses últimos anos, agora, de 22 até agora, eu fiquei com um pouco mais de tempo para à noite jantar em família com mais tranquilidade e depois escrever um pouco. Então, fiquei mais flexível. Por isso veio essa produção maior. E somos felizes nós, né, por termos toda essa produção dos livros, né, que são 8, e aí produzindo mais, tendo essa disponibilidade ali de poder estar trazendo mais conteúdos e juntando isso que você mesmo disse, né, muito desses conteúdos trazendo a logoterapia, e muitos para o conhecimento, né, você que já tinha toda essa bagagem, levando isso para as palestras, você falou, peraí, agora eu posso registrar tudo isso nos livros para que, para o maior número de conhecimento, né, de todo esse trabalho, né, Aldeniz? Sem dúvida. E uma coisa importante, eu queria deixar aqui uma reflexão também, uma recomendação, digamos assim, para você que está nos acompanhando, né? Estude o Evangelho de Jesus. Estude, não apenas dê aquela passada por alto, não. Estude o Evangelho. Jesus, sem a menor dúvida, é o modelo e o guia da humanidade. Ele, como ser humano habitando este planeta, foi o único que não cometeu qualquer deslize, qualquer equívoco. Ele é o modelo que devemos imitar e o guia que nós devemos seguir. E quando nós pegamos a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, que traz esses ensinamentos profundamente terapêuticos, né? E para que tenhamos um estilo de vida sadio, isso vai além de qualquer denominação religiosa. Isso serve para todos, como comportamento ético, saudável, aquele comportamento respeitoso no ambiente onde nós estamos, porque felicidade só pode existir por meio de um comportamento ético e sadio. Não pode haver felicidade como conquista simples. Temos que nos esforçar para que ela surja. Então, a recomendação que eu dou é estude o Evangelho de Jesus quanto você puder e com a dedicação que você puder oferecer a essa leitura, a essa compreensão, porque isso vai, com certeza, transformar muito sua vida. E o interessante, a gente podia voltar e conversar um pouco mais, né, Aldeniz, mas sobre essa produção literária, e aquilo que você falou, né, o corre, né, e o bacana disso, é que há pouco tempo você fez esse encontro que você tem criado nas livrarias, que também aí de novo você leva, depois de uma caminhada grande ali pelos centros espíritas fazendo palestras, agora você já descobriu um outro nicho, né? Que são as livrarias onde você faz os lançamentos, né?
Eu sempre fiz, eu já fiz 2 lançamentos, né? Em livrarias, assim. Algumas eu faço no meu próprio centro espírita, no centro espírita que eu trabalho, e 2 vezes eu fiz na Livraria da Vila, que são uma delas, inclusive a última agora, foi bem perto da minha residência. É uma livraria que eu acho sensacional, muito confortável, agradável. E a outra foi no Tatuapé, São Paulo também, e que era a Livraria da Vila. E as 2, assim, foram momentos indescritíveis, porque nós tivemos a chance de fazer algo como um breve café filosófico, vamos dizer assim, conversar sobre a logoterapia, sobre o Evangelho de Jesus, e pessoas ali de várias denominações religiosas se desprenderam um pouco desse rigor e abriram a mente para meditar sobre a relação entre o Evangelho e a logoterapia como uma convocação a um estilo de vida sadio, simplesmente, sem nenhuma ligação com denominações religiosas, né? Porque respeitamos todas, naturalmente, respeitamos todas. O mais importante não é o tipo de religião que temos. O mais importante é como nos comportamos com base nesse tipo de religião que nós temos. Se somos solidários, meigos, companheiros, respeitosos, carinhosos, é isso que importa. E você sabe muito bem, Damião, muitos ateus se comportam bem melhor do que outros que professam uma religião. Muitos ateus são generosos, carinhosos, preocupados com os seus semelhantes. Isso não é a questão da denominação religiosa. A questão é como eu me comporto perante o meu semelhante. Isso é muito mais importante. E foi o que Jesus veio nos ensinar, sem apontar religião qualquer. E acho que esse é o caminho, né? De colocar e a gente colocar em prática. E colocar em prática não precisa você estar vestido ali de uma religião. Na verdade, você vai colocar o amor em prática e, lógico, né? É que, de novo, né? Como cada um está no estágio, a religião sempre vai ajudar para esse fortalecimento do ser humano, né, Denis? Esse dar o rumo. O né? rumo, exatamente. Vamos dizer assim, capinar a estrada para a gente passar. Sim. Mas nós escolhemos essa estrada ou não. Sim. Mas a religião, claro, prepara esse terreno, nos dá o suporte. E aí a gente vai, eu acho bonito quando a gente tem a oportunidade de conversar com o Aldenis, né? Porque o Aldenis está aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, ele tem o programa Jesus e o Logos. E aí, Logos vem de logoterapia. Isso. Logoterapia fundada por Viktor Frankl, que busca ajudar o indivíduo a encontrar um sentido na vida, né, Denise? E, de novo, a gente volta nesse sentido da vida. O quanto esse sentido ele é importante, né? Porque o quanto, né, as pessoas acabam, com os desafios que a vida nos propõe, alguns entram naqueles vazios existenciais ali, e perdendo esse norte, né? Exatamente, de novo, esse rumo existencial, né, Denise? Quando a gente estuda o Evangelho, nós percebemos claramente que Jesus, muito antes, disse a mesma coisa que encontramos na logoterapia. Ele fala que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça, para que tudo o mais nos seja dado de acréscimo. Veja, na nossa reflexão, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é esse sentido da vida. Buscar o reino de Deus, o reino é uma metáfora, é uma palavra metafórica para dizer assim, é algo concreto dentro do qual devemos viver. Ora, onde nós devemos viver? No interior do sentido
que a vida tem. Qual é esse sentido? Amar e servir. Não tem outro. Você pode procurar à vontade, onde você quiser, e eu garanto, você não vai encontrar outro sentido que não seja amar o seu próximo. E quando eu digo amar o próximo, em geral, começando sobretudo dentro de casa, onde é a parte mais difícil, muito mais difícil, né? Desde casa, amar, respeitar, e a partir daí dilatar esse amor na direção dos desconhecidos da nossa vida, com aqueles que nós nos encontramos. E também trabalhar em favor da humanidade, trabalhar em favor do desenvolvimento do nosso ambiente. Ninguém trabalha, Damião, para pagar contas. Isso é um equívoco. Não tem sentido. Nós trabalhamos porque deixamos algo da nossa aptidão para o mundo. Agora, claro, nós precisamos nos manter, nós precisamos nos alimentar, não tem a menor dúvida, isso é indiscutível. Mas não é o fundamento do trabalho. O fundamento do trabalho é deixar algo de bom para quem está à nossa volta. Então, esse é o sentido, esse é o reino que nós temos que buscar. E aí, a gente ampliando dessa história de Viktor Frankl, a gente acaba também percebendo muito isso, e o Denis podia ampliar um pouco isso para a gente. O sentido da vida, né, Denis? Tendo cada pessoa no seu tempo, ele é diferente para cada um. Não adianta, às vezes, as pessoas pararem e falarem, não, mas eu já sei o sentido da vida, porque é fazer isso, isso, isso. Para você funcionou, para o outro pode ser diferente, Denis. Na verdade, é sempre diferente. Perfeito. É Perfeito. sempre. Veja, o Damião tem uma vida. Eu tenho uma vida. Nunca eu poderei viver a vida do Damião. Se eu, por exemplo, disser assim, Damião, eu assumirei agora, vamos imaginar que isso fosse possível, porque não é, mas digamos, eu assumirei agora a sua vida e a sua função. Eu viverei na sua casa, eu viverei com os seus familiares, com os seus amigos, eu terei as suas experiências. O que vai acontecer? Eu vou fracassar. Porque não é a minha vida. Eu vou falhar. É impossível. Por isso, você até trouxe uma coisa importante, Damião, eu quero deixar aqui para você também meditar comigo. Não se compare a ninguém. Não faça comparações. Ah, se eu tivesse a vida de fulano. Ah, se eu tivesse a oportunidade de Beltrano. Isso é uma ilusão. Se você tivesse, você iria fracassar. Você tem a sua vida. E é nela que você tem que fazer florescer o melhor. Do seu jeito. Assim como eu tenho que fazer do meu jeito e o Damião do jeito dele. Se nós quisermos invadir um outro terreno que não é o da nossa própria essência, vai dar problema, nós vamos falhar, não tem jeito. E aí também cabe uma reflexão, né, Denis? Porque a gente tem que aproveitar a cada momento, não deixar de aproveitar, sabe, as oportunidades que surgem, não deixar de aproveitar o sentido que estamos fazendo das realizações que estamos conquistando. Porque às vezes é aquilo, são aqueles pequenos instantes, pequenos momentos. E aquilo basta. Sim. Perfeito isso. Perfeito isso. Eu acho que você tem um pouco dessa raiz logoterapêutica, viu, Damião? Mas é exatamente isso. As pessoas querem encontrar sentido numa coisa que gere uma revolução na própria vida. Uhum. E deixam de aproveitar aquele abraço momentâneo, aquela conversa agradável, Sim. aquele encontro rápido, mas que a gente não esquece mais. Esse é o sentido do momento. É isso que importa. Perfeito isso. Muito legal. Denis, a gente está indo para o finalzinho do programa, mas ainda tem tempo. Eu queria que você voltasse aí, primeiro deixasse uma mensagem para o amigo que está nos acompanhando, mas ainda em tempo também falasse um pouco mais, como a gente fez durante todo esse programa, dos seus livros. Denis Leite. Olha,
Eu primeiro vou deixar uma breve reflexão em função do que temos escrito até agora. O que é que nós temos tentado produzir no campo da literatura? Nós temos procurado auxiliar, quanto possível, aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, a perceberem que a vida tem o caráter de missão. A vida, ela não é uma ocasião de desfrute, ela não é uma ocasião de divertimento, porque se nós olharmos a vida dessa forma, nós vamos nos frustrar, porque muita coisa na nossa vida conspira para um testemunho. O nosso corpo é frágil, a qualquer momento podemos adoecer, a qualquer momento podemos perder pessoas, a qualquer momento podemos estar por um triz diante da morte. Enfim, a vida, ela vem repleta de fatalidades. A questão é, enquanto eu estou no mundo, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso deixar aqui de mim para as pessoas? Isso é o mais importante, é isso que conta. O próprio Cristo disse isso: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A mesma coisa para nós. Enquanto nós estamos aqui, nós somos uma lâmpada acesa, todos nós. E nosso papel é clarear não apenas os nossos caminhos, mas dar luz para outras pessoas pisarem no rumo certo. Esse é o nosso papel. E esses livros têm procurado, de uma forma ou de outra, transmitir esse conteúdo, cada um na sua linguagem, cada um na sua temática, Damião. Eu acho que esse é o objetivo. Mas que bom, né, ter essa oportunidade, né, Denise, que a gente possa estar levando, trazendo, né, todo esse conhecimento que você tem, oferecendo todo esse aprendizado para um caminhar mais suave para a nossa existência, né? A gente está aí querendo conquistar coisas boas, às vezes as dúvidas da nossa vida, da nossa existência, será que por caminho que eu vou? E você está oferecendo a possibilidade desse conhecimento, né? Com todo esse conhecimento que você tem agora colocando nos livros para que as pessoas possam entender ainda mais, né? Muito bom isso, Denise. Nossa, que linda essa oportunidade. Já são 8 livros, o Denise destacou todos eles aqui. Então o programa está aí terminando, mas tem toda uma possibilidade de você voltar, rever todos os livros que o Denise estava comentando com você. E eu aproveito esse momento para agradecer ao Denise Leite pela oportunidade desse bate-papo, né? Porque o Denise faz toda semana de falar de Viktor Frankl, que você teve até lá, né, na cidade onde ele nasceu. Você teve... Estive. Olha. Tivemos um encontro com a esposa dele. Olha. Tivemos uma tarde com ela, conversamos bastante, fomos na casa dela. Foi um encontro casual na rua, nós não nos conhecíamos e cruzamos com ela na calçada e ela nos convidou para ir na casa dela sem nos conhecer naquele momento. Nos convidou, passamos em frente à casa dela, porque a casa dela fica no Instituto Viktor Frankl, no apartamento ao lado do Instituto, e no mesmo andar. E nós fomos visitar o Instituto. Quando fomos embora, depois do almoço, estávamos caminhando pela mesma rua e nos deparamos com ela na rua. 96 anos na época. E lúcida, totalmente ativa. E ela, me apresentei e ela disse, para minha esposa, estava comigo, não querem subir? E eu disse, mas é claro que sim. E nos levou até a casa dela e ficamos lá a tarde inteira conversando. Foi um presente de Deus, né, para nós, e foi um momento memorável, em 2022 isso. Olha, que linda essa... E aquilo que a gente falou, né, durante o programa, né? E vibrando por esses momentos, guardando essas oportunidades que a vida vai nos oferecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Como é lindo tudo isso. Denise, mais uma vez, obrigado por estar aqui junto com a gente no programa Sensibilidade. Eu que agradeço. E parabéns pelos seus livros. Muito obrigado. Agradeço que você também esteja aqui nos acompanhando. É uma satisfação poder dialogar aqui com você nesse momento também. E, Damião,
agradecer a você também pelo convite. Que isso. Falamos com o Denis Leite dos seus livros, falamos de Viktor Frankl. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.